Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais uma resolução no canal. Hoje vamos resolver aí a primeira lista de problemas do capítulo 3, do livro Mecânica para Engenharia Estática, 14ª edição, do autor Hibbeler. Então aí são 42 exercícios dessa lista, e hoje vamos resolver apenas 14. Então eu dividi essa lista em 3 partes. Então vamos resolver 14 exercícios aí na sequência, beleza? Então quem já não foi inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e vamos lá. Problema 3.1. Determine a intensidade e a direção θ de F de modo que a partícula esteja em equilíbrio. Então, como sabemos, a primeira coisa a se fazer é o quê? O diagrama de corpo livre. Então, como aqui nós já temos as forças representadas aqui no problema, então vou aproveitar a própria figura, a própria figura já, bem dizer, já é o nosso próprio diagrama de corpo livre, beleza? Então, cabe agora a gente aplicar as equações de equilíbrio. Vou primeiramente aplicar a somatória de forças no eixo Y. Quais são as forças aí atuantes na direção do eixo Y, As componentes. Olhando aqui para a força de 8 kN, sua componente será igual a que ela estará apontada para cima, positivo, será igual a 8 seno de 30 graus. Quando a gente quer aplicar a componente no eixo Y, a gente aplica o seno. Então fica 8 seno de 30 graus. Nós teremos a componente de 4 kN no eixo Y, que será igual a 4 seno de 60 graus. E no caso de F, a gente já vai aplicar quem? O cosseno, uma vez que a sua componente estará adjacente ao ângulo θ. Logo, a gente aplica o cosseno de θ, beleza? Então, fica menos F cosseno de θ igual a zero. Então, vamos fazer o quê? Vamos isolar F cosseno de θ. Então, fica F cosseno de θ. O que eu fiz? Passei o F cosseno de θ. Aliás, passei 8 seno de 30 graus menos 4 seno de 60 graus para depois da igualdade e multipliquei por menos 1. Então, nós teremos F cosseno de θ será igual a 8 seno de 30 graus, certo? Menos 4 seno de 60 graus. Isolando F na equação, fica F é igual a 8 vezes seno de 30 graus é meio, menos 4 vezes seno de 60 graus, que é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido pelo cosseno de θ. O que vai nos dar aí 8 vezes meio vai dar 4 menos 4 vezes a raiz de 3 sobre 2 vai dar 2 raiz de 3 sobre cosseno de θ. Então, nós calculamos F em função do θ, em função do ângulo θ aqui. Agora, vamos aplicar outra equação de equilíbrio, que é a somatória de forças no eixo X. Quais são as componentes aí, as forças atuantes no eixo X? Nós temos aqui a componente de F será igual ao que? A F seno de θ. Se aqui nós aplicamos o cosseno no eixo Y, no eixo X, obviamente vamos aplicar o seno. Então fica F seno de θ, a sua componente estará apontada para a direita, positivo. Também para a direita nós temos quem? A força de 5 kN. Então mais 5. Para a esquerda nós teremos a componente de 8 kN. Então fica 8 cosseno de 30 graus, menos 8 cosseno de 30 graus. Menos também a componente de 4 kN estará apontada para a esquerda. Então fica menos 4 cosseno de quem? De 60 graus. Aí já temos aí todas as forças atuantes no eixo X, igual a zero. Agora vamos fazer o quê? Vamos substituir o valor de F nessa equação aqui. Eu sei que F é igual a quanto? A 4 menos 2 raiz de 3 sobre cosseno de θ. Vezes o seno de θ, esse seno que está multiplicando aqui. Isso será igual, vou passar 8 cosseno de 30 graus para depois da igualdade, então fica mais 8 cosseno de 30 graus. E também vou passar o 4 cosseno de 60 graus para depois da igualdade. Vai ficar mais 4 cosseno de 60 graus. E esse 5 aqui também, esse 5 ele vai para depois da igualdade. Então fica menos 5, tá certo? Então observe que nós temos aqui, seno de θ sobre cosseno de θ. Então esse foi um dos motivos para eu começar primeiro aplicando a somatória de força no eixo Y. Por quê? Porque aqui a gente já aplica a tangente, fica seno sobre cosseno, vai ficar o quê? Tangente. Nós sabemos que seno sobre cosseno é tangente, então fica
4 menos 2 raiz de 3 tangente de θ. Tangente de θ é igual que a 8 vezes o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, mais 4 vezes o cosseno de 60 graus, que é meio, menos 5. Então, isolando a tangente de θ, fica tangente de θ será igual, portanto, a 4 raiz de 3, mais 2 menos 5 sobre 4 menos 2 raiz de 3. Isso será igual a quê? Então, nós temos que θ, se a gente quer descobrir o ângulo θ, a gente aplica o quê? O arco tangente, ou a tangente inversa. Então, fica θ é igual a tangente inversa de quem? De 4 raiz de 3 menos 3. De onde saiu esse menos 3? 2 menos 5 dá menos 3. Sobre 4 menos 2 raiz de 3. Então, aí, θ, resolvendo essa conta aí, θ vai dar aproximadamente igual a 82,23 graus. Então, este é o valor do ângulo θ aqui, ó, o ângulo que F faz com o eixo Y. Se eu tenho o valor do ângulo, agora fica fácil a gente descobrir, a gente calcular o valor de F, né? É só jogar o valor do ângulo θ aqui, ó, na primeira equação. Então, fica F é igual a 4 menos 2 raiz de 3 sobre o cosseno de θ. E θ vale quanto? 82,23 graus. Isso vai nos dar aí aproximadamente 3,96 kN. Então, este é o valor de F. Problema 3.2. Os membros de uma treliça estão conectados a um pino no ponto O. Determine as intensidades de F1 e F2 para o equilíbrio. Considere θ igual a 60 graus. Então, fazendo o diagrama de corpo livre, nós temos F2, que faz um ângulo de 70 graus em relação ao eixo Y. Temos a força de 5 kN, que faz o ângulo de 30 graus em relação ao eixo X. Temos F1, que faz um ângulo de θ em relação ao eixo X e θ vale 60 graus. Temos a força de 7 kN, que faz o ângulo φ, né, em relação ao eixo X. Perceba que ele não deu esse φ, eu que estou considerando esse ângulo que é a força de 7 kN faz com o eixo X de φ, beleza? Mas ele deu aqui, ó, uma relação da inclinação dessa força, né? Triângulo retângulo, beleza? Vamos utilizá-lo aí para fazer as devidas decomposições aí nos eixos. Agora vamos aplicar a equação de equilíbrio. Vamos começar aplicando a somatória de forças no eixo X. Quais são as componentes aí no eixo X? Vamos decompor F1 aqui no eixo X. Sua componente será, portanto, F1 cosseno de 60 graus, né? E qual será a componente de F2 no eixo X? Se o ângulo formado entre F fosse em relação ao eixo X, aplicaríamos o cosseno. Como o ângulo formado é entre F e o eixo Y, vamos aplicar o seno, beleza? Então fica essa dica. Então fica a componente de F2 no eixo X, fica F2 seno de 70 graus. Né? Ambas aqui, essas forças F1 e F2 para a direita, positivo. E para a esquerda nós teremos duas componentes aqui, a componente da força de 5 e a componente da força de 7. Então fica 5 cosseno de 30 graus menos 7 cosseno de φ. Beleza? Iguala-se tudo a zero. Eu sei que o cosseno de 60 graus é meio, então fica 0,5 F1, mais seno de 70 graus vai dar aproximadamente 0,94 F2. Vou passar 5 cosseno de 30 graus para depois da igualdade. Passa positivo, então fica 5 vezes o cosseno de 30 é 0,866, mais vou passar o 7 cosseno de φ também para depois da igualdade. Então fica 7 vezes o cosseno de φ. E quanto que é o cosseno de φ? Olhando aqui, ó, observe que o ângulo, esse ângulo formado aqui, que é o φ, é igual ao ângulo formado aqui no triângulo, né, entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Vocês não concordam? Então, eu posso aplicar o cosseno deste ângulo, que eu vou encontrar o cosseno de φ. Então, fica o cosseno
deste ângulo aqui do triângulo retângulo, fica cateto adjacente, que é 4 sobre a hipotenusa. Então fica 4 sobre 5, que é 0,8. Tá aqui, ó. Só fazendo a continha aí, vamos obter 9,93. Agora, vamos isolar F1 na equação. Então fica F1 é igual a 9,93 menos 0,94 F2 sobre 0,5. Ao se dividir cada termo aí, ó, 9,93 por 0,5 e 0,94 por 0,5, vamos obter que F1 será igual a 19,86 menos 1,88 F2. Então, determinamos F1 em função de F2. Agora vamos aplicar a resultante de forças no eixo Y. Quais são as forças atuantes no eixo Y? Então, nós temos o F2, aqui a componente de F2 no eixo Y, será F2 cosseno de 70 graus. Perceba que agora eu vou aplicar o cosseno para este caso aqui de F2. Então, fica F2 cosseno de 70 graus para cima. Também para cima nós teremos essa componente aqui, ó, de 5. Ficará 5 seno de 30 graus. E para baixo nós teremos a componente de F1. Então fica F1 seno de 60 graus. Tá aqui, ó, negativo. Também para baixo, negativo, nós teremos 7 seno de φ. Iguala-se tudo a zero. Eu sei que o cosseno de 70 graus vai dar aproximadamente 0,342 vezes F2 menos o F1 vezes seno de 60. Seno de 60 graus é 0,866 vezes F1 igual, vou passar 5 seno de 30 graus e menos 7 seno de φ para depois da igualdade. Então ficou 7 vezes o seno de φ. Quanto que é o seno de φ? Olhando aqui novamente para o triângulo, seno é o que? O lado oposto, que é 3 sobre a hipotenusa 5. Então ficou 3 sobre 5, 0,6. Menos 5 vezes o seno de 30 graus, que nós sabemos que é meio. Fazendo essa continha, vai dar 1,7. Agora vamos fazer o que? Vamos substituir o valor de F1 na equação aqui, ó, para determinar F2. Então fica 0,342 F2 menos 0,866 vezes o valor de F1, que é quanto? 19,86 menos 1,88 F2. Isso será igual a 1,7. Resolvendo essa conta, nós teremos, portanto, F2 será igual a 1,7 mais 17,2 sobre 0,342 mais 1,628, que vai nos dar 9,59 kN. Então esse é o valor de F2, né? Da força que é F2. Para determinarmos F1 é muito fácil, né? Basta substituirmos o valor de F2 na primeira equação aqui, ó. Então fica F1 será igual a 19,86 menos 1,88 vezes o valor de F2, que é 9,59 kN, o que vai nos dar 1,83 kN. Problema 3.3. Os membros de uma treliça estão conectados a um pino no ponto O. Determine a intensidade de F1 e seu ângulo θ para o equilíbrio. Adote F2 igual a 6 kN. Fazendo o diagrama, nós temos F2 que vale 6 kN e faz um ângulo de 70 graus em relação ao eixo Y. Temos a força de 5 kN que faz um ângulo de 30 graus em relação ao eixo X. Temos a força F1 que faz um ângulo θ em relação ao eixo X. E temos a força de 7 kN que faz um ângulo de φ. Vou chamar, perceba que ele não deu ângulo entre a força de 7 kN e o eixo X. Vou chamar esse ângulo de φ. Mas ele deu aqui a relação dessa inclinação, dessa força, né? Um triângulo retângulo. Beleza? Então, aplicando a somatória de forças no eixo X, vamos decompor essas forças no eixo X. Então, nós temos aqui
F2, no caso F1, primeiramente, a componente de F1 no eixo X será F1 cosseno de θ para a direita positivo, também para a direita nós temos a componente de F2, que é 6 kN, vezes o que? Seno de 70 graus. Seno porque o ângulo é formado entre a força e o eixo, é entre a força e o eixo Y, e não entre o eixo X. Por isso que é seno de 70 graus. Para a esquerda, nós temos duas componentes, a componente da força de 5 kN e a componente da força de 7 kN. A de 5 kN ficará 7 cosseno de 30 graus, para a esquerda negativo, também para a esquerda nós temos menos 7 cosseno de φ, iguala-se tudo a zero. Então nós temos F1 cosseno de θ, vamos isolar F1 cosseno de θ. Então ficou F1 cosseno de θ igual a, vou passar 5 cosseno de 30 graus para depois da igualdade, então fica 5 vezes o cosseno de 30, que é 0,866. Vou passar 7 cosseno de φ também para depois da igualdade, então fica mais 7 vezes o cosseno de φ. Olhando aqui, cosseno, este ângulo é igual ao ângulo formado aqui no triângulo, né? Então ficará o cosseno 4 sobre 5, cateto adjacente sobre hipotenusa. 4 sobre 5, 0,8. Menos, vou passar o 6 seno de 70 graus também para depois da igualdade. Então, por isso que ficou menos 6 vezes o seno de 70 graus, que é 0,94. Resolvendo toda essa conta aqui, vai dar aproximadamente 4,29. Agora sim eu posso isolar F1. Então fica F1 será igual a 4,29 sobre o cosseno de θ. Então a nossa força F1 ficou em função do ângulo θ. Agora vamos aplicar a somatória de força no eixo Y para ver o que acontece, né? Então nós temos aqui a componente dessas forças, nós temos a de 6 cosseno de 70, essa componente aqui de F2 ficará cosseno de 70 para cima. Também para cima nós temos 5 seno de 30 graus, né? Agora é seno, porque o ângulo formado entre a força de 5 kN é entre a força e o eixo X, beleza? E para baixo nós teremos duas componentes, a de F1 e a de 7 kN. Olhando para F1, a componente dela ficará F1 seno de θ. E a de 7 kN, a componente dela será igual a 7 seno de φ, iguala-se a zero. Agora vamos, como nós fizemos aqui em cima, vamos isolar F1 seno de θ. Então ficou F1 seno de θ igual a, vou passar esse 6 kN para depois da igualdade, então ficará 6 vezes o cosseno de 70 graus, que é quanto? 0,342. 5 seno de 70 graus, 5 seno de 30 graus, seno de 30 é 0,5. Menos 7 vezes o seno de φ. Quanto que é o seno de φ? Olhando aqui, seno, lado oposto sobre hipotenusa. Lado oposto 3, hipotenusa 5. Então ficou 3 sobre 5, 0,6. Resolvendo toda essa continha aqui, vai dar 0,352. O que nós podemos fazer aqui agora? Vamos substituir o valor de F1 aqui na equação, né? Então nós temos, eu sei que F1 vale 4,29 sobre o cosseno de θ, vezes esse seno de θ aqui lá de fora, será igual a 0,352. Logo, eu sei que seno sobre cosseno é o quê? Tangente. Então, tangente de θ igual a 0,352 sobre 4,29, o que vai nos dar 0,082. Como não queremos a tangente de θ e sim o ângulo θ, basta aplicarmos aí a tangente inversa ou o arco tangente aí do valor. Então ficou tangente inversa deste valor aqui, o que vai nos dar 4,69 graus. Então nós determinamos aqui o θ, né, pedido aqui no problema. Para determinarmos o valor de F1, muito simples, basta substituirmos o valor de θ aqui na equação 1, né? Então fica F1 será igual a 4,29 sobre o cosseno de 4,69 graus. Isso será igual a 4,30 kN. Então essa é a resposta de F1. Dando sequência,
Problema 3.4. Os membros de uma treliça estão conectados a uma chapa de fixação. Se as forças são concorrentes no ponto O, determine as intensidades de Ft para o equilíbrio. Considere θ igual a 90 graus. Então, uma informação a respeito dessa chapa, uma chapa de nó, certo? Conhecida também como chapa Goussier. E uma função importante dessa chapa é que ela garante que as linhas neutras aqui dos elementos da treliça se coincidam precisamente, no caso aqui no ponto O. Beleza? Então é só uma informação a respeito desse problema. Então vamos dar sequência. Temos o diagrama de corpo livre, então temos a força de 9 kN, temos a força F, que vai fazer um ângulo em relação ao eixo X de alfa, né? Vou chamar esse ângulo de alfa. Temos a força T, que vai fazer um ângulo que eu vou chamar de beta, né? Um ângulo entre T e o eixo X. Perceba que alfa e beta são ângulos complementares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então, θ é igual a alfa mais beta, que é igual a 90 graus. Essa informação, lembrando, foi dada no problema. Então, vamos isolar beta aqui na equação. Por quê? Então, beta é igual a 90 graus menos alfa. Porque, de certa forma, a gente tem o valor de alfa, né? Pois ele deu aqui uma relação da inclinação dessa força aqui, ó. Nós temos um triângulo retângulo. Então, este ângulo alfa é igual a este ângulo aqui do triângulo retângulo, beleza? Então, aplicando as equações de equilíbrio, nós temos que a somatória de forças no eixo X. Quais são as componentes aí atuando no eixo X? Nós temos aqui a componente de T, que estará apontada para a direita, positiva, ou seja, T cosseno de beta. Para a esquerda, nós temos a componente de F, que é F cosseno de alfa. Iguala-se a zero. Nós temos F cosseno de alfa, será igual a T cosseno de beta. E beta vale quanto? 90 graus menos alfa. Da importância de ter isolado beta aqui na equação de cima, beleza? Então fica F cosseno de alfa é igual, lembrando lá da trigonometria, né? Um cosseno de um ângulo complementar, ou seja, cosseno de 90 graus menos um ângulo, vai dar o seno do ângulo, no caso aqui, seno de alfa. F será igual a T seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Todo mundo sabe que seno sobre cosseno vai dar tangente, né? Então fica F igual a T tangente de alfa. E quanto vale a tangente de alfa? Olhando aqui no nosso triângulo, lembrando que este ângulo alfa é igual a este ângulo aqui do triângulo, né? Então a tangente será igual ao cateto oposto, que é 3 sobre o adjacente, que é 4. Então 3 sobre 4 vai dar 0,75. Então nós determinamos o valor de F em função de T. Agora vamos aplicar a outra equação de equilíbrio, que é a somatória de forças no eixo Y. Então a componente de T, aliás, nós já temos uma força aqui no eixo Y, que no caso é 9, para cima, positivo, e para baixo nós temos quem? Nós temos F seno de alfa, né? Tá aqui, ó. E também para baixo nós teremos a componente de T, que é T seno de beta, igual-se a zero. Portanto, nós teremos, vou passar essa F seno de alfa e T seno de beta para depois da igualdade. Então fica F seno de alfa mais T seno de beta, e beta vale 90 graus menos alfa, será igual a 9. Substituindo o valor de F, eu sei que F vale quanto? 0,75T. Então fica 0,75T vezes seno de alfa, esse seno que está multiplicando aqui, mais T, lembrando novamente, seno de um ângulo complementar, seno de 90 graus menos alfa vai dar o cosseno de alfa. Isso será igual a 9. Agora, o que podemos fazer aí? Vamos pegar 0,75T vezes o valor de seno, né? Quanto que vale o seno de alfa? Olhando aqui, seno é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa, 3 sobre 5, que vai dar 0,6, mais T vezes o cosseno de alfa. Cosseno, olhando aqui para o triângulo, cosseno cateto adjacente, 4 sobre a hipotenusa 5. 4 sobre 5, 0,8. Então fica 0,8T, que é igual a 9. Agora,
Fica fácil, né? Agora é só isolar t aí na equação. Então fica t é igual a 9 dividido por 0,45, é o resultado de 0,75 vezes 0,6, mais esse 0,8 aqui, o que vai dar 7,2 kN. Então essa é a força T, nós determinamos a força T. Agora, como que a gente vai fazer para determinar a força F? Muito simples, né? É só substituir o valor de T na equação aqui de cima, né? Então nós temos F é igual a 0,75T e T vale 7,2 kN, o que vai nos dar 5,4 kN. Problema 3.5. A chapa de fixação está submetida às forças de 3 membros. Determine a força de tração no membro C e seu ângulo θ para o equilíbrio. As forças são concorrentes no ponto O. Considere F igual a 8 kN. Então, fazendo o diagrama, nós temos aqui a força de 9 kN, aqui aplicada no eixo Y. Temos a força F, que vale 8 kN. E o ângulo entre o F e o eixo X vou chamar de alfa. Temos a força de tração desenvolvida no membro C, que é o nosso T. Vou chamar o ângulo entre T e o eixo X de beta. Lembrando que alfa mais beta é o nosso ângulo θ. Aplicando as equações de equilíbrio, nós temos aqui a componente de F no eixo X. Basta aplicarmos o cosseno, né? Então fica 8 cosseno de alfa, estará voltada para a esquerda, ou seja, negativo. E nós temos a componente de t no eixo x, que estará voltada para a direita, positivo. Então fica t cosseno de beta igual-se a zero. Então nós teremos t cosseno de beta é igual a 8 cosseno de alfa. Peguei o 8 cosseno de alfa e passei para depois da igualdade. Isolando t na equação, nós temos t é igual a 8 cosseno de alfa sobre cosseno de beta. Mas quanto que vale o cosseno de alfa? Olhando aqui, observe que nós temos um triângulo retângulo. Você não concorda que esse ângulo alfa é igual ao ângulo aqui do triângulo, né? O ângulo entre a hipotenusa e o cateto adjacente. Beleza? Então, o cosseno deste ângulo é o nosso cosseno de alfa. Então, cosseno é igual ao cateto adjacente, que é 4 sobre a hipotenusa, 5. 4 sobre 5 dá 0,8. Então, fica 8 vezes 0,8 sobre cosseno de beta, o que vai dar 6,4 sobre cosseno de beta. Então, nós determinamos aí t em função do ângulo beta. Agora, vamos aplicar aí a somatória de forças no eixo y para ver o que acontece, né? Então, nós temos aqui a componente de F e de T, ambas estarão voltadas para baixo aqui no eixo Y, né? Então fica 9, a carga de 9 kN para cima, e para baixo nós temos a componente de F, que é 8 seno de alfa, negativo, e também para baixo nós teremos T, né? Então fica menos T seno de beta igual-se a zero. Agora vou fazer o quê? Vou passar esse 9 para depois da igualdade. Observe que ele vai ficar negativo. Vou multiplicar toda a equação por menos 1. Ao se multiplicar por menos 1, nós teremos 8 seno de alfa mais t seno de beta igual a 9. Agora, nós sabemos que seno de alfa, temos que olhar aqui para o triângulo. O seno deste ângulo aqui é o mesmo seno de alfa aqui. Portanto, seno é igual ao cateto oposto, que é 3 sobre a hipotenusa 5. 3 sobre 5 vai dar 0,6. Então fica 8 vezes 0,6 mais... Quanto que vale o t? Nós determinamos aqui em cima. Ó. Eu sei que ele vale 6,4 sobre cosseno de beta. Vezes esse seno aqui, multiplicando, né? Seno de beta, que é igual a 9. Então vai ficar, observe que nós temos seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é o quê? Tangente. Então ficará 6,4. Tangente de beta é igual a 9, 8 vezes 0,6 vai dar 4,8. Vou passar o 4,8 aqui para depois da igualdade. Então fica 9 menos 4,8 vai dar 4,2. Portanto, tangente de beta será igual a 4,2
sobre 6,4, né? Fazendo a simplificação aí, eu resolvi deixar em forma de fração. Vai ficar 21 sobre 32. Como nós não queremos a tangente de beta e sim o ângulo beta, basta aplicarmos o que? O arco tangente ou a tangente inversa. Então fica beta é igual a tangente inversa de 21 sobre 32. O que vai nos dar um ângulo de 33,27 graus. Então nós determinamos este ângulo aqui, ó, o ângulo entre que T faz com o eixo X. Beleza? Agora, como vamos fazer para determinar T? Olha aqui, ó. Se nós determinamos o ângulo beta, basta substituirmos esse ângulo aqui, ó, nessa primeira equação, né? Então fica T será igual a 6,4 sobre o cosseno de 33,27 graus. O que vai nos dar 7,65 kN. Então, nós determinamos a tração T aqui, ó, desenvolvida no membro C. Agora, como vamos fazer para determinar o ângulo? Perceba que ele pediu o ângulo θ. Lembrando que θ é igual a alfa mais beta. Então, fica θ igual a alfa mais beta. Alfa, fica fácil a gente determinar alfa, né? A gente pode aplicar ou o arco seno, ou o arco cosseno, ou o arco tangente. Então, preferi aplicar o arco tangente. Então, fica arco tangente de 3 sobre 4. Lembrando que tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, 3 sobre 4 vai dar quanto? 0,75. Então, a gente aplica o arco tangente de 0,75 para a gente descobrir o ângulo, né? Então, fica arco tangente de 0,75 mais o valor do ângulo beta que nós determinamos aqui, ó, que é 33,27 graus. Logo, θ é igual a tangente inversa de 0,75 vai dar 36,87 graus, mais 33,27 graus. Fazendo essa soma aí, nós vamos obter que θ será igual a 70,1 graus. Problema 3.6. Um mancal de rolamento consiste em esferas confinadas simetricamente dentro da capa. O inferior está submetido a uma força de 125 N em seu canto A em razão da carga sobre o eixo. Determine as reações normais NB e NC sobre o rolamento em seus pontos de contato B e C para o equilíbrio. Então, fazendo o DCL, nós temos aqui a nossa força normal, NC. Temos a nossa força normal NB aqui no canto B. E nós temos a força de 125 N. Agora nós precisamos determinar qual é o ângulo formado entre NC e o eixo X, uma vez que essa força está inclinada. Então, se nós traçarmos uma reta aqui, partindo aqui da origem, e considerar que essa reta ela é paralela a essa reta aqui, ó, observe que ele deu um ângulo de 40 graus. Logo, eu sei que esse ângulo formado entre o eixo X e esta reta que nós traçamos também será igual a 40 graus. Por quê? Porque vocês não concordam que esta reta horizontal aqui não é igual a esta reta aqui, que é o nosso eixo X, e que, como eu falei, esta reta inclinada aqui do mancal é igual a esta reta aqui que nós consideramos ser paralela. Logo, o ângulo será o mesmo, não é mesmo? Então, se eu sei que aqui o ângulo é de 40 graus, logo o ângulo formado entre NC e o eixo X será igual a 90 graus menos 40 graus, ou seja, 50 graus. Agora, como eu sei que NC faz um ângulo de 90 graus em relação a essa reta aqui, que é paralela a essa, observem que NC é uma força normal, uma reação aqui de contato. Então, logo eu sei que NC vai fazer um ângulo de 90 graus em relação a essa parte inclinada aqui do mancal, tá certo? E essa parte inclinada é igual a esta. Logo, NC aqui no nosso DCL faz um ângulo de 90 graus em relação a esta reta que nós traçamos aqui. Beleza, pessoal? Entendido isso, vamos agora aplicar as equações de equilíbrio. Vamos aplicar primeiramente a resultante de forças no eixo Y. Por quê? Porque se eu aplicar primeiramente esta equação,
de cara a gente determina o valor de NC. Então fica, somatória de forças no eixo Y tem que ser igual a zero. Então, nós temos aqui a força de 125 newtons apontada para cima, positivo, e nós teremos a componente de NC aqui, ó, sobre o eixo Y, e ela estará apontada para baixo. Força essa que é igual a NC seno de 50 graus. Igual a zero, logo, NC será igual a 125 sobre o seno de 50 graus. O que vai nos dar aí um valor de aproximadamente 163 newtons. Então, nós determinamos o valor de NC, aqui, a força de reação aqui do canto C. Agora, vamos aplicar outra equação de equilíbrio, que é a somatória de forças no eixo X. Quais são as forças atuantes aqui no eixo X? Nós temos o NB, certo? E nós teremos a componente de NC aqui sobre o eixo X. Componente essa que será igual a NC cosseno de 50 graus. Agora, isolando o NB aqui na equação, fica NB será igual a NC cosseno de 50 graus. E eu sei o valor de NC, né? Nós determinamos aqui em cima. Logo, NB será igual a 163 cosseno de 50 graus. O que vai nos dar aí aproximadamente 105 newtons. Agora vamos para o próximo exercício. Problema 3.7. Determine as trações desenvolvidas nos cabos CA e CB necessárias para o equilíbrio do cilindro de 10 kg. Considere θ igual a 40 graus. Fazendo DCL, nós temos aqui a força de tração, aqui no cabo CB, e ela faz um ângulo em relação ao eixo X de 40 graus. Esse ângulo é o nosso ângulo θ, dado aqui no problema. Temos a força atuante no cabo CA, que é o nosso FCA, e FCA faz um ângulo de 30 graus em relação aqui ao eixo X. E observe que nós temos aqui uma força de tração atuante aqui neste cabo, né, que sustenta o cilindro. Logo, esse cilindro vai ter um peso, e esse peso é calculado, como vocês sabem, pela massa vezes a gravidade. Então, nós temos a massa, que é de 10 kg, vezes a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, o que vai nos dar 98,1 newtons. Então, essa é a força atuante aqui neste cabo. Agora vamos aplicar as equações de equilíbrio. Somatória de forças no eixo X. Quais são as forças atuantes no eixo X? Olhando aqui para FCB, nós teremos uma componente atuante aqui no eixo X. Essa componente será, portanto, FCB cosseno de 40 graus. Vai estar apontada para a direita, positivo. E apontada para a esquerda, negativo, nós temos FCA, que vai estar atuando aqui, ó, no eixo X. Sua componente será FCA cosseno de 30 graus. Não temos mais nenhuma outra forças atuante no eixo X, igual a C a zero. Logo, nós temos FCB será igual, vamos isolar FCB, né? Será igual a FCA cosseno de 30 graus. Passei essa componente para depois da igualdade, sobre o cosseno de quem? De 40 graus. Então, resolvendo essa conta, cosseno de 30 graus sobre cosseno de 40 graus, nós vamos obter 1,13. Então, FCB será igual a 1,13 FCA. FCB ficou em função de FCA. Vamos agora aplicar a outra equação de equilíbrio, que é a somatória de forças no eixo Y. Quais são as forças atuantes no eixo Y? Nós temos a componente de FCB aqui, né, no eixo Y. Sua componente será FCB seno de 40 graus. Vai estar apontada para cima, positivo. Nós teremos também apontado para cima a componente de FCA no eixo Y, que será mais FCA seno de 30 graus. Beleza? E nós temos aqui a força atuante aqui nesse cabo, que é de quanto? 98,1, que nós calculamos aqui em cima. Então, vai estar apontado para baixo, negativo, igual a C a zero.
Eu sei que seno de 30 graus é 0,5, então fica 0,5 FCA mais, e nós sabemos que FCB vale quanto? 1,13 FCA. Então já vou substituir aqui, ó, vezes o seno de 40 graus. Vou passar 98,1 para depois da igualdade. Então fica igual a 98,1. Então isolando FCA na equação, vamos obter o quê? FCA será igual a 98,1 sobre 0,5 mais 1,13 seno de 40 graus. Resolvendo essa continha aí, vamos obter que FCA será igual a aproximadamente 80 newtons. Então determinamos a força de tração atuante aqui no cabo CA. Para determinarmos a força de tração atuante no cabo CB, muito simples, né? Basta substituirmos o valor de FCA aqui na equação de cima, né? Portanto, nós temos que FCB será igual a 1,13 vezes a força que é atuante no cabo CA, que é de quanto? 80, o que vai nos dar 90,4 newtons. Então, pessoal, vamos dar sequência aí aos problemas de equilíbrios de força, né? Vamos continuar aí. Problema 3.8. Se o cabo CB está submetido a uma tração que é o dobro da do cabo CA, determine o ângulo θ para o equilíbrio do cilindro de 10 kg. Além disso, quais são as trações nos cabos CA e CB? Então, fazendo o nosso DCL, temos aqui a força de tração desenvolvida no cabo CB, o nosso FCB, que faz o ângulo em relação ao eixo X de θ, que a gente tem que calcular esse ângulo aí. Temos a força atuante no cabo CA, que é o nosso FCA, e faz o ângulo de 30 graus em relação ao eixo X. E temos aqui o peso, né, a ser calculado, né, do cilindro. Peso igual a massa vezes gravidade. A massa do cilindro é 10 kg, gravidade 9,81 metros por segundo quadrado, o que vai nos dar um peso de 98,1 newtons. Ou seja, então essa é a força de tração aqui desenvolvida nesse cabo aqui. Beleza? Então, pessoal, agora vamos fazer o quê? Aplicar as famosas equações de equilíbrio. Começar pela somatória de forças no eixo X. Quais são as forças atuantes aqui no eixo X? Nós temos aqui para a direita, positivo, a componente de FCB, ou seja, FCB cosseno de θ, menos, ou seja, temos a componente de FCA para a esquerda, então fica FCA cosseno de 30 graus, iguala-se a zero. Agora, vamos isolar aqui na equação o cosseno de θ, para vocês verem o que vai acontecer. Então, nós temos cosseno de θ será igual a, vou passar essa componente para depois da igualdade, então fica FCA cosseno de 30 graus sobre o FCB. Agora, pessoal, o problema nos deu uma informação importante, ó. Ele falou que a tração desenvolvida no cabo CB é o dobro da tração desenvolvida no cabo CA. Logo, vamos pegar essa informação e substituir aqui, ó. No lugar de FCB, vamos colocar 2 vezes FCA, porque FCB é o dobro de FCA, né? Então fica FCA vezes cosseno de 30 graus, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2, sobre o valor de FCB, que é 2 vezes FCA. Beleza? Então, a gente pode fazer o quê? Cancelar o FCA aqui na equação, né? Nessa divisão, né? Aqui no numerador e no denominador. O que vai nos restar? Vai dar raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, que é igual a raiz de 3 sobre 4. Beleza? Como não queremos o valor do cosseno de θ, e sim do ângulo θ, logo, θ será igual ao quê? Ao arco cosseno deste valor aqui, ou seja, o arco cosseno de raiz de 3 sobre 4. O que vai nos dar aí um ângulo de 60,3 graus. Então, nós determinamos esse ângulo aqui, ó, o ângulo que FCB faz em relação aqui à horizontal. Beleza? Agora vamos aplicar a outra equação de equilíbrio, que é a somatória de forças no eixo Y. Nós temos aqui a componente de FCA atuante no eixo Y, ou seja,
FCA seno de 30 graus vai estar apontado para cima, ou seja, positivo. Também temos a componente de FCB atuante aqui no eixo Y. Sua componente será igual a FCB seno de θ, estará apontado para cima. E nós temos aqui para baixo, né, essa força aqui atuante de 98,1, que é o peso do cilindro, igual a C a zero. Agora vamos fazer o quê? Eu sei que seno de 30 graus é 0,5, então fica 0,5 FCA mais. Eu sei que FCB é o dobro de FCA, já vamos pegar essa informação e já substituir aqui. Então fica 2FCA, seno de quanto? Θ nós calculamos, 64,3 graus. Então fica seno de 64,3 graus e vou passar 98,1 para depois da igualdade. Então, agora vamos fazer o quê? Vamos isolar FCA na equação. Então fica FCA será igual a 98,1 sobre 0,5 mais 2 vezes seno de 64,3 graus. Resolvendo essa divisão, logo FCA será igual a 42,6 newtons. Então nós determinamos a tração desenvolvida no cabo CA. Para determinarmos a tração desenvolvida no cabo CB, é moleza, né? Por quê? Porque eu sei que FCB é 2 vezes o FCA, ou seja, a tração no cabo CB é 2 vezes a tração desenvolvida no cabo CA. Informação dada no problema. Então fica 2 vezes o valor de FCA, que é de quanto? De 42,6 newtons. Isso vai nos dar 85,2 newtons. Muito bem, vamos fazer agora o problema 3.9. Determine a força em cada cabo e a força F necessária para manter a luminária de 4 kg na posição mostrada. Dica: primeiro analise o equilíbrio em B, depois, usando o resultado para a força em BC, analise o equilíbrio em C. Então, como você já está craque aí, primeiramente a gente tem que fazer o quê? Fazer o diagrama de corpo livre. Então, nós temos aqui a tração desenvolvida no cabo CD, tração desenvolvida no cabo CB ou BC e tração desenvolvida no cabo AB. E observe que nós temos aqui uma tração desenvolvida neste cabo. Este cabo está sustentando o peso da luminária. Vou chamar esse peso de PB. Beleza? Então vamos seguir a dica. Primeiro vamos analisar o equilíbrio em B, aqui, né? Depois, com os resultados obtidos aqui do equilíbrio em B, vamos analisar o equilíbrio em C. Então, analisando o equilíbrio em B, vamos aplicar a resultante de forças no eixo X. Quais são as forças atuantes aqui no eixo X? Nós temos o TBC, cosseno de 30 graus, né? A componente de TBC aqui no eixo X. Para a direita, então vai ficar positivo. E para a esquerda nós teremos a componente de TAB, no eixo X, que é TBA cosseno de 60 graus, né? Vai estar para a esquerda negativo, igual a C a zero. Agora vamos isolar aí TBC na equação. Então nós temos TBC é igual a TBA vezes o cosseno de 60 graus sobre o cosseno de 30 graus. Nós sabemos que cosseno de 60 graus vai dar 1 sobre 2, meio, né? Então fica TBA vezes 1 sobre 2 sobre o cosseno de 30 graus, que é quanto? Raiz de 3 sobre 2. O que a gente pode fazer? A gente pode cancelar o 2 aqui nessa divisão, né? Vai sobrar quem? TBA sobre raiz de 3. Então, nós determinamos TBC em função de TBA. Agora vamos aplicar a outra equação de equilíbrio, que é a resultante de forças no eixo Y. Então nós temos aqui no eixo Y a componente de TBA aqui, né, que estará apontado para cima. Então vai ficar TBA seno de 60 graus, para cima positivo, e para baixo nós temos o quê? Nós temos o TBC seno de 60 graus, né, a componente de TBC aqui no eixo Y. Negativo, também para baixo, negativo, nós temos o peso próprio da luminária, que é o nosso PB, igual a C a zero.
Nós sabemos que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, então fica raiz de 3 sobre 2 vezes TBA menos o valor de TBC. Quanto que vale TBC? Nós já temos aqui, nós sabemos que vale TBA sobre raiz de 3. Então vamos substituir aqui na equação. Então tá aqui, ó, vezes o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. Vou passar o TB para depois da igualdade. Nós sabemos que peso é igual a massa vezes gravidade. Então fica a massa aqui da luminária em B, vezes a gravidade. Então fica, isolando TBA na equação, TBA será igual a, portanto, a massa vezes a gravidade. A massa da luminária em B é de quanto? 4 kg. Foi dado aqui no enunciado. Vezes a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, sobre raiz de 3 sobre 2, menos 1 sobre 2 raiz de 3. Né? Saiu daqui, ó, né? 1 sobre 2 raiz de 3. Resolvendo essa divisão, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. TBA será igual a 67,97 newtons. Então, nós determinamos aí a tração desenvolvida no cabo BA. Para determinarmos a tração desenvolvida no cabo BC, muito simples. Basta pegarmos o valor de TBA e substituir aqui nessa primeira equação. Então, nós temos que TBC será igual a o valor de TBA, que é 67,97, sobre raiz de 3, o que vai nos dar 39,24 newtons. Determinamos a outra tração aqui no cabo BC, né? Ou no cabo CB. Agora, em posse desses resultados aí do equilíbrio B, vamos analisar o equilíbrio em C. Então, nós vamos aplicar as equações, somatória de forças no eixo X. Quais são as forças atuantes no eixo X? Nós temos o TCD cosseno de 30 graus, né? Basta aplicarmos o cosseno, estará apontado para a direita, positivo, e para a esquerda de C, nós teremos a componente de TCB, que é TCB cosseno de 30 graus, iguala-se a zero. Observe que nós temos o valor de TBC, né, ou de TCD. Então, nós sabemos, temos que isolar o TCD, que é o que nos interessa. Então, TCD será igual que a TCB, né? Por que igual a TCB? Porque nós temos que cortar aqui, ó, cancelar o cosseno de 30 graus. Ó. Observe que a gente pode cancelar os cossenos de 30 graus. Então, TCD será igual a TCB. E TCB nós temos o valor, que é 39,24 newtons. Beleza, pessoal? Então, vamos agora aplicar a somatória de forças no eixo Y. Para quê? Para determinarmos o valor de F. O problema aqui é o valor de F também, né? Aplicado aqui no L em C. Então, nós temos, fazendo a somatória de forças no eixo Y. Quais são as forças atuantes no eixo Y? Nós temos a componente de TCB, então fica TCB seno de 30 graus, certo? Mais, né, vou ter também essa componente aí, mais TCD seno de 30 graus. Menos a força que a gente quer, né? Que a força está aplicada aqui para baixo, menos F, igual-se a zero. Então, nós temos que TCB vale 39,24, né? Nós determinamos aqui em cima, vezes o seno de 30 graus, que é meio, mais o valor de TCD, que também é 39,24, vezes novamente o seno de 30 graus, que é 0,5, e isso será igual que a F. Logo, F, resolvendo essa conta aí, você vai chegar nesse valor aí, ó, 39,24 newtons. Então, nós determinamos aí tudo o que o problema pediu, né? Próximo problema, né? Espero que você esteja aqui comigo. 3.10. O pendente de reboque AB está submetido à força de 50 kN exercida por um rebocador. Determine a força em cada um dos cabos de amarração BC e BD se o navio está se movendo para frente com velocidade constante. Então, vamos fazer o nosso DCL. Então, nós temos aqui a força de tração desenvolvida aqui no cabo BC, força de tração desenvolvida no cabo BD, tá certo? Temos aqui os ângulos, né, informados aqui na figura, e nós temos a força que é aplicada nos cabos de 50
quilonewtons. Vamos aplicar, você está craque nisso agora, né? Vamos aplicar as equações de equilíbrio. Primeiramente, fazendo a resultante de forças no eixo X. Então, nós temos no eixo X, nós vamos aplicar o quê? Nós temos o TBC, observe que sua componente será igual ao seno de 30 graus. Por quê? Porque se eu quero a componente aqui no eixo X, que é essa distância aqui, ó, observe que ela é igual a essa distância aqui. E essa distância é o cateto oposto ao ângulo. Quando se fala em cateto oposto, então nós temos que aplicar o seno do ângulo. Então fica TBC seno de 30 graus para a direita e para a esquerda também o mesmo raciocínio. Nós teremos TBD seno de 20 graus. Iguala-se a zero. Vamos isolar TBC na equação. Então fica TBC será igual, portanto, a seno de 20 graus sobre seno de 30 graus vezes TBD. Seno de 20 graus sobre seno de 30 graus vai ser igual a 0,684. Então fica 0,684 TBD. Então nós determinamos TBD em função, aliás, TBC em função de TBD. Aplicando a outra equação, somatória de força no eixo Y, o que nós temos no eixo Y? Se aqui nós aplicamos no eixo X o seno, no eixo Y vamos aplicar o cosseno. Então vai ficar TBC cosseno de 30 graus, componente de TBC, componente de TBD será igual a TBD cosseno de 20 graus. Ambas para cima e para baixo a força de 50 kN. Igual a zero. Nós sabemos que TBC vale quanto? Substituindo, vale 0,684 TBD. Então, o que nós fizemos? Substituindo o valor de TBC aqui nessa segunda equação, vezes o valor de cosseno de 30 graus, que é 0,866, mais cosseno de 20 graus, eu sei que é 0,94, então vai dar mais 0,94 TBD. Vou passar 50 para depois da igualdade. Isolando TBD na equação, nós temos que TBD será igual a 50 sobre 0,684, que multiplica esse valor aqui, 0,866, mais 0,94. Ao se resolver essa conta aí, na sua calculadora vai dar 32,6 kN. Agora fica fácil a gente determinar o valor de TBC. Basta pegarmos o valor de TBD e substituir aqui na primeira equação, né? Muito fácil. Então fica TBC será igual a 0,684 vezes TBD, que vale 32,6, que vai nos dar 22,3 kN. Próximo problema, 3.11. Duas esferas A e B têm massas iguais e estão eletrostaticamente carregadas, de modo que a força repulsiva que atua entre elas tem uma intensidade de 20 mN e está direcionada ao longo da linha AB. Determine o ângulo θ, a tração nas cordas AC e BC e a massa m de cada esfera. Então esse problema ele pede muita coisa, né? Ele pediu aqui a tração na corda AC, tração na corda BC, ele quer saber o valor do ângulo θ e quer saber o valor da massa de cada esfera. Então vamos fazer, como sempre, né, o diagrama de corpo livre. Quais são as forças envolvidas no sistema? Olhando para a esfera em A, nós temos aqui a tração desenvolvida na corda AC, que é o nosso TAC. Temos a força de 20 mN, a força repulsiva, né, que o problema falou, tá certo? E nós temos o peso da esfera A, que é o nosso PA. Para a esfera B, mesmo raciocínio. Temos a tração na corda BC, TBC, temos o peso da esfera P, temos aqui a força de 20 mN, e observe que o ângulo formado entre essa força e o eixo X também será igual a 30 graus, tá certo? Uma vez que elas estão alinhadas aqui, ó. Se você usar o conceito de ângulos alternos internos, ó, esse ângulo será igual a 30 graus também, né? Tá certo? Então, para resolver aí o que se pede, vamos aplicar as equações de equilíbrio. Só que nós vamos analisar esfera por esfera. Vamos primeiro analisar o equilíbrio da esfera
em B, depois da esfera em A, beleza? Então, analisando aí o equilíbrio da esfera em B, vamos aplicar as equações de equilíbrio. Fazendo aí a somatória de forças no eixo X. Quais são as forças atuantes no eixo X? Temos que decompor a força repulsiva aqui, ó, de 20 mN no eixo X. Basta aplicarmos o cosseno. E observe que sua componente estará no mesmo sentido do eixo X, positivo. Agora, olhando para TBC, observe que o ângulo aqui, ó, esse ângulo de 30 graus, é o mesmo aqui. Ó. O ângulo que TBC faz com o eixo vertical também será igual a 30 graus. Então, se a gente quer decompor no eixo X, observe que essa medida aqui do triângulo corresponde ao cateto oposto ao nosso ângulo de 30 graus. Certo? E quando se fala em cateto oposto, a gente vai aplicar o seno. Então, sua componente será igual a TBC seno de 30 graus. E ela estará contrária ao sentido aqui do eixo X, negativo. Iguala-se a zero. Agora é só isolar TBC na equação. Então fica TBC será igual a 20 vezes o cosseno de 30 graus, vai dar 17,32 sobre o seno de 30 graus, que nós sabemos que é meio, né? Então, TBC será igual a 34,64 milNewtons. Então, nós determinamos o valor da tração desenvolvida na corda BC. Agora, vamos aplicar a outra equação de equilíbrio, que é a resultante de forças no eixo Y. Quais são as forças atuantes no eixo Y? Nós temos aqui que decompor TBC no eixo Y, né? Essa componente estará aqui, apontada para cima, positivo. E se aqui nós aplicamos o seno, aqui nós vamos aplicar o cosseno. Então fica TBC cosseno de 30 graus. Olhando para a força repulsiva de 20 mN, sua componente estará aqui, ó, apontada para cima também, né? Positivo. E nós vamos aplicar o seno. Então fica mais 20 vezes seno de 30 graus. E nós temos a força que está no eixo X, que é o peso da esfera B, que é o nosso PB. Isolando PB na equação, fica PB é igual a TBC, que vale quanto? 34,64 vezes o cosseno de 30 graus, mais 20 seno de 30 graus. 20, sabemos que seno de 30 é igual a meio, então fica 20 vezes meio, vai dar 10. Resolvendo essa conta, PB será igual a 40 milNewtons. Como o problema não quer o valor do peso das esferas, né, a esfera B, e sim de sua massa, nós sabemos que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, logo, a massa M será igual ao peso, né, que é de 40, dividido pela gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, o que vai nos dar 4,08 miligramas. Então, nós calculamos duas coisas aqui já, ó, a tração na corda BC e a massa da esfera B. Aliás, que a massa da esfera B é igual à massa da esfera A, uma vez que elas são iguais, né? Então, nós descobrimos o valor da massa aí para cada esfera. Agora, vamos analisar o equilíbrio da esfera A. Então, primeiramente, vamos aplicar aí a resultante de forças no eixo Y. Olhando aqui a esfera em A, temos que decompor TAC no eixo Y. Sua componente estará apontada para cima, positivo. E observe que o que nós vamos usar aqui será o quê? No mesmo raciocínio do anterior, vamos usar o cosseno de θ, né? Porque o que a gente quer aqui é o cateto adjacente ao ângulo. Nosso ângulo aqui, θ, tá certo? Então fica TAC cosseno de θ. Olhando para a força de 20 milNewtons, sua componente estará aqui, ó, estará apontada para baixo, negativo. Beleza? E nós vamos usar o seno. Então fica menos 20 seno de 30 graus. E nós temos o peso da esfera A, menos PA. Agora vamos isolar a tração aqui desenvolvida na corda C, né? Beleza? Então fica TAC será igual a, portanto, ao peso da esfera A, que nós sabemos que essas esferas são iguais, né? O peso da esfera A é igual ao peso da esfera B, que é de quanto? Olha aqui, nós calculamos aqui em cima, ó, 40 milNewtons. Só fica 40 mais 20 vezes seno de 30 graus vai dar 10. Tudo isso é dividido pelo cosseno de θ. Então, o que eu fiz aqui, só isolei o TAC
na equação e substituir o valor do peso da esfera A, que é igual ao peso da esfera B. Então, TAC será igual a 50 sobre o cosseno de θ. Então, TAC ficou em função do ângulo θ. Agora vamos aplicar a resultante de força no eixo X. Então, nós temos, no eixo X, temos que decompor quem aqui? Vamos decompor TAC no eixo X. Então, só a componente que nós vamos aplicar será o quê? O seno. E observe que ela estará apontada no mesmo sentido do eixo X, positivo. Se aqui nós usamos o cosseno, aqui nós vamos usar o seno, né? Então, fica TAC seno de θ. A componente da força de 20 mN, observe que ela estará contrária ao sentido do eixo X positivo. Então, ficará menos 20 cosseno de 30 graus. Não tenho mais nenhuma outra força aí aplicada no eixo X, igual a zero. Então, falta fazer o quê? Falta a gente descobrir o valor do ângulo θ. Ó. Nós sabemos o valor de TAC, né? Então, fica TAC vale quanto? 50 sobre cosseno de θ, tá aqui, ó, vezes seno de θ, que será igual a quanto? A 20 vezes cosseno de 30 graus, vai dar 17,32. Então, por isso que no equilíbrio da esfera em A, eu comecei primeiramente analisando a resultante de força no eixo Y, para justamente acontecer isso, para ficar seno sobre cosseno. Nós sabemos que seno sobre cosseno é igual a quê? A tangente de θ, né? Então, fica 50 tangente de θ será igual a 17,32. Isolando a tangente de θ, fica tangente de θ é igual a 17,32 sobre 50, o que vai nos dar 0,3464. Como não queremos saber o valor aí da tangente de θ e sim do ângulo θ, vamos aplicar o arco tangente ou a tangente inversa. Então fica θ será igual a tangente inversa deste valor aqui, ó, 0,3464. O que vai nos dar aí um ângulo de aproximadamente 19,11 graus. Então nós determinamos aí o valor do ângulo θ aqui, ó. Agora fica fácil a gente calcular a tração na corda C, né? Está faltando a gente determinar só isso, né? Tração na corda C. Basta a gente substituir o valor do ângulo θ aqui, ó, essa primeira equação aqui, ó. Então fica TAC será igual a, portanto, a 50 dividido pelo cosseno de quem? De 19,11 graus. O que vai nos dar 52,92 milinewtons. Então, matamos aí esse problema, né? Pediu aí bastante coisa, né? Vamos então para o próximo exercício. Problema 3.12. Determine o alongamento em cada mola para o equilíbrio do bloco de 2 kg. As molas são mostradas na posição de equilíbrio. Então, segue o mesmo raciocínio. Vamos fazer o diagrama de corpo livre. Então, nós temos aqui a força atuante na mola AB. Esse aqui é o nosso FAB. Lembrando que aqui agora vai estar atuando aqui um outro tipo de força, que é a força elástica na mola. Nós temos 3 molas, certo? E o problema deu a constante elástica de cada mola, beleza? Então, são 3 tipos de forças aqui da força elástica da mola. Então, nós temos o FAB, nós temos o FAC, que é a força elástica na mola AC, nós temos o FAD, força elástica na mola AD, e observe que a mola AD ela sustenta o peso aí, do bloco de 2 kg, né? Então, como esse sistema está em equilíbrio, então a gente considera que a força elástica atuante aqui na mola AD é igual a quanto? É igual ao peso do bloco. Então, peso, nós sabemos que é massa vezes gravidade, a massa é de 2 kg, gravidade 9,81, nós teremos um peso de 19,62 newtons. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o nosso diagrama. Então, segue o mesmo raciocínio. Vamos aplicar as equações de equilíbrio. Lembrando o que o problema pediu? Ele quer o alongamento de cada mola. Mas para a gente calcular o alongamento de cada mola, a gente precisa saber qual é a força atuante de cada mola. Uma nós já sabemos. É de quanto? 19,62 newton. Agora vamos partir para determinar as outras forças elásticas.
Então, aplicando as equações de equilíbrio, fazendo aí a somatória de forças no eixo X, nós teremos a componente aqui de FAB, ó, FAB no eixo X, tá certo? Só que ele não deu o ângulo, mas ele deu aqui as medidas, né, necessárias para a gente determinar o que se pede, que é o cosseno do ângulo, né? Por que o cosseno? Como a gente está fazendo a decomposição no eixo X, então a gente vai aplicar o cosseno. Mas quanto que vale o cosseno aqui desse ângulo? Nós sabemos que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Quanto que é o valor do cateto adjacente? Olhando aqui, ó, essa medida é igual a 4 metros. Foi informado aqui, ó, 4 metros. Tá certo? Então fica 4 sobre a hipotenusa. A hipotenusa ele não deu, mas isso aqui corresponde a um triângulo pitagórico, né? Aqui, ó, observe que vai formar um triângulo aqui, ó, cujos catetos é de 4 e 3. Lembrando, quando eu tenho um triângulo cujos catetos são 4 e 3, a hipotenusa vai ser igual a 5, né? Mas você pode aí aplicar o teorema de Pitágoras e determinar o valor desse comprimento aqui, ó, vai dar 5. Então, nós temos que o cosseno será, portanto, igual ao cateto adjacente ao ângulo, que esse ângulo aqui, que é igual a 4 sobre a hipotenusa 5. Então, fica 4 sobre 5, FAB, certo? Estará para a direita. E para a esquerda, nós teremos a componente de FAC. Também o cosseno, né? Vamos aplicar o cosseno. Então, nós temos aqui, o cosseno será igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que, observe que nós temos um outro triângulo retângulo aqui, ó, cujos catetos são iguais. Aí você lembra, quando eu tenho catetos iguais, logo o ângulo é igual a quanto? A 45 graus. Então nós teremos um triângulo retângulo cujo ângulo, um dos seus ângulos é 90, o outro será de 45 graus e o outro 45, né? Então esse ângulo aqui, ó, formado entre a mola AC e o eixo X é de 45 graus, tá certo? Então, o cosseno de 45 graus, nós sabemos que é a raiz de 2 sobre 2. Então, fica menos a raiz de 2 sobre 2, FAC, igual a zero. Então, espero que vocês tenham entendido isso, né? Não deu o ângulo, mas ele deu as medidas para a gente calcular o cosseno e o seno desses ângulos, beleza? Então, isolando o FAB, nós temos FAB será igual a, portanto, a 5 raiz de 2 sobre 8, FAC. Então, nós determinamos o FAB em função de FAC. Beleza? Agora vamos aplicar a somatória de forças no eixo Y. No eixo Y, nós teremos aqui a componente de FAB no eixo Y, é FAB seno do ângulo. Não temos o ângulo, mas temos a medida. O seno, eu sei que é o cateto oposto. Quem é o oposto ao ângulo? Oposto ao ângulo aqui, ó, o cateto oposto ao ângulo é 3. Então fica 3 sobre a hipotenusa, que nós sabemos que é 5. Então fica 3 sobre 5, FAB, mais, agora olhando para FAC, sua componente será igual a o seno, lembrando que o seno aqui é de 45 graus. Por quê? Só recapitulando, porque nós temos um triângulo cujos catetos são iguais. Então o ângulo aqui é de 45. Então nós sabemos que o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Então fica mais a raiz de 2 sobre 2 FAC, porque as duas componentes aqui estarão apontadas para cima. E para baixo nós temos aqui o FAD, né? Então menos FAD igual a zero. Quem pode fazer? Então a gente pode substituir o valor de FAB aqui nessa equação, ó. Então fica 3 sobre 5 vezes o valor de FAB, que vale quanto? Ó? Vale 5 raiz de 2 sobre 8 FAC, mais raiz de 2 sobre 2 FAC. Vou passar o FAD para depois da igualdade, certo? E eu sei que o FAD, nós sabemos o seu valor, vale 19,62 newtons. Então, isolando FAC aí na equação, nós temos FAC é igual a 19,62 sobre 3 sobre 5, que multiplica 5 raiz de 2 sobre 8, né? Mais raiz de 2 sobre 2. Resolvendo essa divisão, você vai chegar no seguinte valor. FAC será igual a 15,85 newtons. Então, nós determinamos a força elástica na mola atuante aqui
em AC, né? Agora, para determinar a força elástica em AB, basta substituirmos o valor aqui na primeira equação. Então fica FAB será igual a, portanto, 5 raiz de 2 sobre 8 vezes o valor de FAC, que é de 15,85, né, newtons. Isso vai dar 14,01 newtons aproximadamente. Então esse é o valor da força elástica da mola em AB. Então nós determinamos aí todas as forças atuantes na mola, as forças elásticas da mola. Agora vamos partir para o cálculo do que se pede, que é o alongamento em cada mola aí, até atingir o equilíbrio, né? Então, nós sabemos que força elástica da mola é igual que a constante elástica da mola vezes a deformação, certo? Então, como ele pediu a deformação, ou seja, o alongamento, quanto que essas molas esticaram, vamos isolar a deformação na equação, que é o nosso x. Então, x será igual a força elástica sobre a constante elástica. Então, em AB, olhando aqui para AB, nós temos que a deformação, aqui o alongamento da mola AB será igual, portanto, a força elástica em AB sobre a constante elástica em AB. Então, qual é a força em AB? Nós calculamos aqui, ó, é 14,01 newtons sobre a constante elástica da mola em AB, que é de 30 newtons por metro. Então, está aqui 30. Resolvendo essa divisão, vai dar 0,467 metros. Então, esse foi o alongamento aqui da mola AB. Mesmo raciocínio para a mola AC. Então, nós temos que o alongamento em AC será igual ao que? A FAC sobre o KAC, que é a constante elástica da mola em AC. Então, o FAC nós determinamos que é de 15,85 newtons sobre a constante elástica da mola em AC, olhando aqui na figura, é de quanto? 20 newtons por metro. Resolvendo essa divisão, vai dar 0,793 metros. E por fim, o alongamento na mola AD será igual à força em AD sobre a constante elástica da mola AD. Substituindo, nós sabemos que a força em AD é igual ao peso do bloco, que é 19,62 newtons. Foi a primeira coisa que nós calculamos aqui, sobre a constante elástica da mola, que é de 40 newtons por metro. Resolvendo, vai dar 0,49 metros. Então está aí todos os alongamentos da mola aí após o sistema atingir o equilíbrio. Problema 3.13. O comprimento não deformado da mola AB é 3 metros. Se o bloco D é mantido na posição de equilíbrio mostrada, determine a sua massa. Então nós temos aí 3 molas. O problema deu a constante elástica de cada mola e, como sempre, vamos primeiramente fazer aí o diagrama de corpo livre. Então está aqui o nosso diagrama. Então nós temos aqui o FAB como sendo a força elástica desenvolvida na mola B, FAC, força elástica desenvolvida na mola AC, e nós temos o FAD como sendo a força elástica desenvolvida na mola AD. Lembrando que a força desenvolvida na mola AD ela é igual ao peso do bloco, uma vez que ela sustenta o peso aqui desse bloco. Beleza? Então, vamos para o cálculo da força elástica aí em cada mola. Então, a gente precisa calcular a força elástica em cada mola para a gente descobrir qual é a força aqui elástica na mola AD, para a gente poder calcular a massa do bloco D que o problema quer, né? Que a gente calcule aí a massa do bloco D. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Observe que o problema ele deu o comprimento não deformada da mola AB, que é essa mola aqui, certo? Então, se eu sei o comprimento não deformado e se eu calcular o comprimento deformado, ou seja, o quanto que a mola se alongou após o sistema atingir o equilíbrio, eu consigo calcular o valor aqui da força elástica da mola B, certo? Uma vez que força elástica é igual
a constante elástica da mola vezes a deformação, ou seja, o quanto ela se deformou, beleza? Então, pessoal, observem que aqui, ó, vai formar um triângulo retângulo, cujo cateto, um dos catetos é 4 e o outro cateto é de quanto? 3 metros. Portanto, trata-se de um triângulo pitagórico. Então, logo a hipotenusa será igual a 5, né? Se você aplicar o teorema de Pitágoras aí, ó, você vai descobrir que esse comprimento aqui, ó, comprimento AB da mola, será igual a 5. Logo, eu consigo agora calcular a força elástica na mola B. Força elástica na mola B será igual a constante elástica da mola B vezes a deformação da mola B. Então, substituindo os valores, nós temos que a constante elástica da mola B é de quanto? Está aqui, ó, 30 newtons por metro, vezes o comprimento final da mola, que nós sabemos que é de 5, né, até ela atingir o equilíbrio, menos o comprimento inicial, que é o comprimento não deformado, que é de 3 metros. Então, fazendo essa continha, vai dar 60 newtons. Então, das três forças aí, nós descobrimos uma, que é o FAB, vale quanto? 60 newtons. Agora, fica fácil a gente determinar as outras duas pelas equações de equilíbrio, né? Então, vamos fazer a somatória de forças no eixo X. Então, fazendo a somatória de forças no eixo X, temos que decompor o FAB aqui, ó, no eixo X. Então, a sua componente será igual a FAB cosseno desse ângulo aqui. Só que não foi dado o cosseno, mas ele nos deu as medidas aqui do triângulo, né, formado aqui, para a gente calcular esse cosseno. Nós sabemos que cosseno é igual ao quê? Cateto adjacente ao ângulo, que no caso aqui é 4, né, 4, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, tá aqui, ó, 4 sobre 5 FAB, sua componente estará voltada para a direita, no sentido do X, positivo, e para a esquerda nós teremos a componente de FAC, ó, que será igual a quanto? Qual o ângulo formado aqui entre FAC e o eixo X? Esse ângulo é de 45 graus. Por quê? Porque observe que nós teremos um triângulo retângulo cujos catetos são iguais. Iguais a quanto? A 3, né? Nós temos base 3 e altura 3. Logo, o ângulo aqui será igual a 45. Beleza? Então, o cosseno de 45, nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. Então, fica menos raiz de 2 sobre 2 FAC. Isso igual a zero. Agora, vamos isolar o FAC aqui, ó. A gente quer saber quem? O valor de FAC, uma vez que nós sabemos o valor de FAB. Então, fica FAC será igual a quê? Será igual a 8 sobre 5 raiz de 2 vezes o FAB. E quanto que vale o FAB? FAB vale 60 newtons, nós calculamos aqui em cima. Então fica 8 sobre 5 raiz de 2 vezes 60, o que vai nos dar 67,88 newtons. Então nós descobrimos o valor da força elástica da mola AC. Agora fica fácil a gente descobrir a outra força, né? O FAD. Basta aplicarmos a outra equação de equilíbrio, resultante de forças no eixo Y. Então, fazendo a resultante aí de força no eixo Y, nós temos o FAB, sua componente no eixo Y ficará FAB seno do ângulo. Não tem um ângulo, mas nós sabemos que o seno aqui nesse caso é igual ao quê? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Olhando aqui, ó, o cateto oposto é isso aqui, ó, essa medida aqui que é de 3. Então, fica 3 sobre a hipotenusa, que é 5. Então, fica 3 sobre 5, FAB, mais, olhando aqui, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, fica mais raiz de 2 sobre 2, FAC. Ambas aqui estão positivas, porque as suas componentes estarão apontadas para cima, no mesmo sentido do eixo Y. E para baixo, negativo, nós temos a força que a gente quer descobrir, que é o FAD. Então, menos FAD igual a zero. Então, isolando o FAD aqui na equação, fica FAD é igual a 3 sobre 5 FAB. Mas quanto que vale FAB? 60 newtons. Mais raiz de 2 sobre 2 vezes o valor de FAC, ó, que é quanto? 67,88. Isso vai nos dar
84 newtons. Então nós descobrimos todas as forças aí elásticas desenvolvidas em cada mola. Agora vamos para o que se pede. O problema aqui é que a gente calcule a massa do bloco D. Então nós sabemos, uma vez que nós sabemos aqui o valor de FAD, né? Observe que o FAD ele sustenta aqui o bloco, logo o FAD será igual ao peso do bloco. E peso é igual ao que? A massa vezes a gravidade. Então, substituindo os valores, FAD é 84 newtons, isso será igual a gravidade a 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes M de massa. Então, isolando M aí na equação, fica M será igual a 84 sobre 9,81, o que vai nos dar 8,56 quilogramas. Então, este aqui é o peso do bloco D. Problema 3.14. Determine a massa de cada um dos dois cilindros se eles causam um deslocamento S igual a 0,5 metros quando suspensos pelos anéis em A e B. Observe que S é igual a zero quando os cilindros são removidos. Então, primeiramente, vamos fazer aqui o diagrama de corpo livre, né? Basta a gente analisar um dos anéis. Vamos olhar aqui como são iguais, né? Os anéis em A e B são iguais, né? Essa questão do sistema mola, cilindro, vamos fazer o diagrama. Então, nós temos aqui a força desenvolvida aqui na mola, que é a força elástica da mola C, certo? Temos a tração desenvolvida aqui no cabo AB e observem que nós temos o peso do cilindro, que eu vou chamar de P. Então tá aí. Então nós fizemos o diagrama analisando apenas aqui o anel em A, beleza? Agora, pessoal, é o seguinte, observem que antes de o cilindro entrar, os cilindros, né, entrarem em ação aqui, a minha mola tinha um comprimento, certo? É um comprimento não deformado. E após os cilindros entrar em ação, o que acontece? Houve um aumento aqui no comprimento da mola, tá certo? Então, eu consigo calcular a força elástica da mola, de cada mola aqui, apenas analisando o quanto que essa mola se deformou, uma vez que o problema deu a constante elástica de cada mola, beleza? Então, qual é o comprimento inicial da mola, ou seja, o comprimento não deformado? Observe que vai formar aqui um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Eu conheço um dos catetos, que é de quanto? 2, e conheço o outro, que é de 1,5, ou seja, base do triângulo 2 e a altura 1,5. Então, se a gente aplicar aí o teorema de Pitágoras, o que acontece? A gente consegue calcular o comprimento não deformado da mola, né? Antes da aplicação aí do peso dos cilindros, tá certo? Então, vamos lá. Então, o comprimento inicial da mola, que eu chamei de L0, será igual ao quê? A raiz quadrada de teorema de Pitágoras agora. 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado, que vai nos dar 2,50. Então, esse é o comprimento inicial da mola aí, antes dos cilindros aqui entrarem em ação, beleza? E após, né, o sistema atingir o equilíbrio, nós teremos um alongamento dessa mola, certo? Então, ela vai ter um comprimento final. Qual é o comprimento final dessa mola? Observe agora que nós teremos um segundo triângulo aqui retângulo, né? Então, nós sabemos que um dos seus catetos, ou a base, continua sendo de 2 metros, só que aumentou o quê? Aumentou a altura do triângulo. Ele passou a ser de 1,5 mais S. Então, nós temos que o comprimento final dessa mola será igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais quem? Mais 1,5 mais S. Nós sabemos que S vale quanto? O problema deu, O problema deu, de 0,5 metros. Então, substituindo aqui 1,5 mais 0,5, tudo isso ao quadrado, nós vamos chegar em 2,83 metros. Então, esse é o comprimento final da mola após atingir
o equilíbrio. Agora, se eu sei o comprimento final e eu sei o comprimento inicial, logo eu sei o quanto que a mola se alongou. Se eu sei o quanto que a mola se alongou, eu consigo calcular a força elástica desenvolvida na mola AC. Olha que legal. Então nós temos que a força elástica desenvolvida na mola AC, como elas são iguais, né? Inclusive tem a mesma constante elástica da mola, fica o FAC, será igual ao FBD, ou seja, igual a força elástica desenvolvida na mola BD, que é igual a constante elástica da mola vezes a deformação, ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial da mola. Então, substituindo aí os valores, nós temos que FAC será igual a FBD, que é igual à constante elástica da mola, que é de quanto? 100 newtons por metro, vezes o comprimento final da mola, que é de 2,83, menos o comprimento inicial, que é de 2,50. Isso vai nos dar 33 newtons. Então, nós conseguimos aí, apenas analisando aí o quanto que a mola se deformou, calcular o seu comprimento, calcular a força elástica desenvolvida em cada mola, aqui ó, de 33 newtons. Agora, vamos fazer o que? Vamos usar aqui o diagrama de corpo livre. Ó. Se eu sei o valor de FAC, né, se eu aplicar aqui a somatória de forças no eixo Y, eu consigo calcular aqui, eu consigo calcular o peso do cilindro. Se eu tenho o peso do cilindro, eu consigo calcular essa massa, que é o que o problema pede, né? Então vamos para o equilíbrio de forças em A. Então, fazendo a resultante de forças no eixo Y, nós temos a componente de FAC no eixo Y será igual a quê? FAC seno do ângulo. Não deu ângulo, mas eu sei que eu vou olhar esse triângulo retângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, ó, formado entre a mola AC e o eixo horizontal, ou eixo X, né, é igual a esse ângulo aqui, certo? Logo, nós estamos aplicando o seno, que a gente está calculando aqui a componente da força AC no eixo Y. Então, a gente vai aplicar aqui o seno. Então, o seno aqui, ó, pessoal, que é igual ao cateto oposto, que é de quanto? 1,5 mais S, tá aqui, sobre a hipotenusa, que nós calculamos aqui, ó, o comprimento final da mola. A hipotenusa é de quanto? 2,83. Então fica 1,5 mais S, que é de quanto? S vale 0,5 sobre 2,83 vezes o FAC. Então essa é a componente de FAC no eixo Y. Para cima e para baixo nós temos o peso do cilindro, menos P, isso igual a zero. Isolando o P aí na equação, então nós temos que P é igual a 2, de onde saiu esse 2? 1,5 mais 0,5, né? O S vale 0,5 sobre 2,83 vezes o valor de FAC, que nós sabemos que é de 33 newtons. Fazendo essa conta, nós sabemos que o peso do cilindro, de cada cilindro, será igual a 23,3 newtons. Como nós sabemos, peso é igual a massa vezes gravidade. O problema não é o peso, e sim a massa. Então fica 9,81, que é a gravidade, vezes m, que é a massa, será igual a 23,3 newtons. Isolando o m aí, nós sabemos que m será igual a 2,37 kg. Então esse aqui é a massa para cada cilindro. Beleza? Então é isso, pessoal. Matamos aí essa primeira lista de exercícios, né? São 14 exercícios. Então obrigado aí para você que ficou até o final, assistiu esse vídeo até o final aí, esse vídeo longo, né? De 14 exercícios. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa aí o seu like para ajudar o canal. Fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho, né? Aqui. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.